Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou gravar um vídeo e a partir de hoje sempre vou fazer uma série, toda semana, respondendo alguns comentários que recebo no YouTube. Nem sempre eu tenho tempo de responder a todos, mas eu vou fazer o máximo para sempre poder gravar alguns dos principais que eu recebo e poder pelo menos tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. Vamos começar com um comentário que eu recebi num vídeo que eu fiz o ano passado, a respeito dos motores 3 cilindros. Esse vídeo teve bastante repercussão e teve muitos comentários, alguns apoiando esse tipo de motor, que é um downsize, que é uma tendência, e outros criticando. E agora vamos para um questionamento, na verdade não foi nenhuma dúvida, né? Foi um comentário que essa pessoa fez através de uma crença que ela tem. Então, resolvi responder gravando um vídeo que eu achei que ficaria melhor. Os motores 3 cilindros só para a cidade, segundo ele. Dia a dia e andar vazio. Se pegar estrada com passageiro e bagagem, nem vou falar aqui porque realmente o YouTube pode até cortar esse trecho. A turbina é de secador de cabelo. Não dá muita diferença. Foi esse o comentário que ele fez. Então, primeiro ponto. Eu tive já bastante experiência com esses motores 3 cilindros. Eu mesmo já dirigi por longos períodos esse tipo de motor e sempre com minha família. Como vocês podem ver, eu tenho cadeirinhas de criança aqui, então eu tenho família. Eu ando com o carro carregado, porta-mala cheio e duas pessoas adultas e mais 2 crianças. E eu fiz esse mesmo comparativo com dois veículos que eu fiz um trecho maior de percurso. Mas também já tive a oportunidade de dirigir outros veículos 3 cilindros. Primeiramente, foi um motor 3 cilindros de 0.9, nem 1.0 era, turbinado também, que é o motor do Clio europeu. Só vendido pela Renault somente na Europa. Foi numa viagem que eu fiz na Europa. Eu fiquei uma semana com esse carro lá na Europa e andei mais de 700 km com ele com a minha família, carro carregado e cheio. O carro não decepcionou hora nenhuma. Ele andava semelhante a um carro 1.6 aspirado, mesmo cheio, mesmo carregado. E trepidação também não tinha nenhuma pelos motores 3 cilindros, devido aos coxins, o trabalho que tem no Renault Clio. Então o carro não tinha nenhum problema e conseguiu carregar muito bem a minha família. Também tive uma oportunidade de um Virtus aqui no Brasil, de dirigir ele também por um longo período, também um carro carregado, com bastante bagagem. O Virtus ele tem um porta-malas bem grande, com bastante bagagem e ainda toda a minha família dentro do carro. O carro também não decepcionou hora nenhuma. Em ultrapassagens respondia bem, em subidas ele não morria, não perdia potência, e muitos trechos ele tinha potência de sobra perante ao tamanho do carro e o peso que ele estava carregando. Então, esse mito realmente já não existe, já desfiz de cara esse mito. Eu tenho experiência com isso e posso comprovar. Não faz diferença, o motor 3 cilindros ele não morre mesmo estando carregado. E outro ponto, esses motores 3 cilindros eles foram criados justamente porque ele traz mais torque em baixa rotação. O motor 1.0, por exemplo, de 4 cilindros, ele não tem torque em baixa rotação. Aí foi onde o motor 1.0 ganhou fama de motor fraco. E aí as pessoas hoje veem o motor 1.0 3 cilindros, acham que é a mesma coisa que o motor 1.0 4 cilindros antigo. E o que na verdade não tem nada a ver, são coisas bem diferentes. O 1.0 4 cilindros, ele tinha um desempenho muito fraco em baixa rotação e às vezes ele respondia mais quando se aumentava muito o giro dele. Então muitas vezes as pessoas tinham que esticar muito a marcha para poder o carro ter uma potência que fosse equilibrada e mesmo assim não era muito boa. No uso um motor 3 cilindros já é um pouco diferente. Como ele responde em baixa rotação, ele já desde cedo você já percebe que ele tem potência ali. E esse é um segredo, né? E por isso que tiraram um cilindro do motor. E quando você adiciona uma turbina a esse motor, essa turbina ainda ganha mais potência ainda e dá para igualar a potência dele a um motor 1.6 ou 2.0 aspirado. Para você ver o tanto que esse carro ele chega cedo, ele tem potência cedo. Então esse motor de 3 cilindros também com essa turbina é uma turbina pequena, realmente, ele fala que é uma turbina de secador de cabelo. Não é, na verdade é uma turbina bem pequena, porque ela precisa encher rápido, para ter potência em baixa rotação. Esses motores, na maioria deles, em 1500 rotações já está com a turbina cheia. Então por isso que a turbina é pequena, porque ele privilegia o torque em baixa rotação e principalmente que vocês tenham a sensação de estar com um carro mais forte em subidas dentro da cidade, numa arrancada, numa ultrapassagem, ele tem uma resposta rápida, porque é o torque que faz isso. E esses motores têm bastante torque, na faixa de 20 a 25 kg força de torque, o que é muito bom.
Motores 1.6, eles davam 15, 16 kg de força de torque, bem mais baixo do que isso. E motores 2.0 chegava a 19, 20 quando era aspirado. Passando de 20 somente com motor com turbina. E esse motor, ele responde dessa forma em baixa rotação. Então isso faz com que o carro ele ganhe potência e ele só não tem velocidade final. Porque o número de cavalos, a maioria na faixa dos 120 cavalos aí, no caso do Onix é 116 cavalos, no caso do Polo 123 ou 27, se eu não me engano, abastecido com etanol. Então é sempre nessa faixa aí. Mas quando se você compara um motor 2.0, por exemplo, ele vai ter uma velocidade final bem mais alta. Mas aí cabe um detalhe, né? No Brasil, a gente tem limite na maioria das estradas de velocidade de 120 km por hora. Se você for respeitar realmente a legislação, você não tem lugar para dirigir acima de 120. Então o motor 1.0 3 cilindros, ele anda 120 em qualquer lugar, qualquer estrada do Brasil. E ele tem velocidade máxima na faixa de 170 a 180, dependendo do projeto. Então 170, 180, no Brasil, nas estradas que nós temos, isso aí é alta velocidade. Agora, se tiver um motor 2.0, é claro, o motor 2.0 ele vai passar de 200 km por hora, mas não onde você vai dirigir isso? A não ser que você vai fazer um track day, uma pista fechada para você poder andar nessa velocidade. E se andar nessa velocidade em rodovias, você está arriscando a sua família com isso. Então, bastante atenção com relação a isso. E no caso do motor 1.0 3 cilindros, ele responde em baixa rotação, igual e às vezes até melhor que motores aspirados maiores como 1.6 e 2.0. A prova disso, eu vou colocar agora, a partir de agora nesse vídeo, o comparativo do 0 a 100 que eu fiz utilizando um Onix com motor 1.0 3 cilindros turbo e uma EcoSport com motor 2.0 que ela gera mais ou menos a mesma potência. Pode-se dizer que eles tiveram empate técnico com relação à potência. Então, esse vídeo agora, esse trecho que eu vou deixar agora, prova que realmente o motor 1.0 turbo, ele consegue dar a mesma resposta que o motor 2.0. Bom, como vocês viram, realmente deu um empate técnico, praticamente o mesmo desempenho. Então, realmente, um motor 1.0 3 cilindros, ele consegue dar a mesma potência do motor de maior cilindrada, mais aspirado, no caso 2.0. Então, esse aí é bastante relevante, esse trecho aí, e destrói a maioria dos mitos. Agora vamos para um outro questionamento aqui que uma pessoa teve, que eu achei bastante relevante a respeito disso. A durabilidade desses motores. Realmente, esses motores, um motor turbo, ele teria uma durabilidade, às vezes, um pouco menor do que o motor aspirado tem. Mas mesmo assim, com os projetos que fazem, os pistões desses motores de 3 cilindros, eles são grafitados na base deles, o que seja isso. Eles diminuem o atrito interno dentro do motor, justamente para não comprometer muito a durabilidade do motor, mesmo trabalhando em altos regimes. Então ele tem uma preocupação também com arrefecimento, sistema de arrefecimento para não aquecer muito, porque o aquecimento excessivo do motor pode levar ele a danificar. A bomba de óleo dele é de alta pressão, justamente para não faltar lubrificação dentro dele. Então tem uma série de coisas trabalhadas ali no projeto para que não interfira na durabilidade. Tem um vídeo até no YouTube, eu vou deixar na descrição esse vídeo, que mostra uma pessoa que andou com um Volkswagen Up, de motor de 3 cilindros, turbo. Ele andou por mais de 200 mil quilômetros, se eu não me engano foi 260 mil quilômetros. Então o carro não teve problema. Ele relata lá que teve um problema no intercooler que eu tive que trocar, mas porque eu atropelei um cachorro. Então, para você ver, o motor mesmo em si, ele não teve problema. Então isso aí também comprova que tem uma durabilidade boa. Um carro andar mais de 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, é o que é esperado para a vida útil do carro. Agora, com relação, eu recebi até um questionamento aí, com relação a se é possível fazer retífica desses motores. Sim, no Brasil, como tudo o brasileiro dá um jeito, justamente porque as coisas aqui são muito caras, são muito difíceis de adquirir,
as pessoas acabam arrumando alguma forma de realmente fazer a retífica nesses motores. Teoricamente, esses motores não teriam retífica, certo? A fábrica projetou esses motores para que não tenha essa questão de retífica. Mas eu já sei de algumas empresas aí que fazem camisas esse motor. Então, como não existe pistão de sobremedida para esse motor, as retíficas, o que elas fazem? Elas aumentam o tamanho do cilindro e inserem uma camisa ali e faz ele voltar para a medida original, a medida standard. E aí utiliza todas as peças standard originais. Virabrequim, se realmente danificar muito, aí é trocado inteiro. E biela, no caso a biela, se não tiver com uma folga excessiva nos mancais, tudo, dá para realmente aproveitar as mesmas bielas. A única coisa é pistão, que aí teria que voltar o pistão para medida standard de novo. Mas também consegue todas essas peças que eu estou falando para vocês, é conseguido em concessionárias, original, se você quiser. A única coisa que não é original numa retífica no motor desse seria o encamisamento deles. Mas, por que eu disse que esses motores não são projetados para fazer retífica? No Brasil deu um jeitinho e consegue-se hoje sim fazer retífica desses motores. Aí tem que avaliar, né? Às vezes um motor novo, comprado dentro da concessionária, já montado, às vezes é mais barato que fazer retífica. Então aí tem que fazer a equalização dos preços aí. Mas as montadoras seguem uma tendência que lá fora já é muito comum. Nos Estados Unidos e na Europa, carros novos, assim, quando dá algum problema de motor, alguma coisa, o que é feito? Normalmente é feita a substituição do motor. Lá não tem essa cultura da retífica do motor. A retífica do motor lá é somente para carro de coleção, um carro que não tem como mais você conseguir um motor novo para aquele carro. E mesmo assim, eles avaliam se a retífica daquele motor realmente vale fazer perante ao preço de mercado do carro. Porque se ele chegar à conclusão de que retificar aquele motor ou trocar aquele motor vai ficar mais caro que o valor do carro no mercado, eles acabam vendendo o carro em ferro velho. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver muitos vídeos, né, de ferro velho nos Estados Unidos, por exemplo, que tem, por exemplo, carro de 10 anos, 15 anos lá praticamente novo. Você vê carro que foi vendido no Brasil, como Jetta, Golf, de 10, 15 anos atrás, que já está lá no ferro velho, e você olha para o carro assim, né, nos vídeos lá, as pessoas mostram lá, até o canal do Máquina, ele fala um pouquinho sobre, ele mostra no ferro velho procurando um Jetta, ele mostra pelo menos 5 Jettas nesse ferro velho, deixar também o link desse vídeo na descrição. Ele pega e mostra esses carros lá, eles são perfeitos, o carro não tem um amassado, não tem nada e está no ferro velho. Por quê? Porque o carro provavelmente tem um problema de mecânica, não compensava trocar o motor, a retífica também ficava muito cara, vai para o ferro velho. Lá fora tem essa cultura. No Brasil, essa cultura não chegou e eu acho que vai demorar muito tempo para chegar essa cultura pelo seguinte fato. Carro no Brasil é muito caro. Lá fora não é tão caro assim. O acesso ao carro no Brasil é muito difícil. Então isso faz com que as pessoas realmente tenham que criar alternativas para manter o carro funcionando, no caso a retífica do motor. E então, mesmo que às vezes tenha que trocar o motor, vale a pena no Brasil. Porque o custo da troca do motor, ele não excede ao custo de venda do carro, porque como o carro é muito caro, zero, mesmo ele tendo uma desvalorização aí ao longo dos anos, mas ele ainda tem muito valor de revenda. Então é esse o recado que eu queria deixar. O motor de 3 cilindros ele é uma tendência, você querendo ou não, esse motor ele realmente vai tomar conta do mercado, porque ele é um motor eficiente, é um motor que dispensa pouca energia, e ele aproveita a maior parte da energia, no caso combustível, em trabalho do motor, em energia mecânica, que é o que vai para as rodas do carro. Então realmente é um motor muito eficiente. E com isso, os motores tendem a ganhar mais no mercado. E outra tendência é o motor elétrico. Mas se vocês mesmos quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso. Vai depender da repercussão desse vídeo. Se esse vídeo tiver uma boa repercussão, bastante like, aí eu vou gravar um vídeo dando sequência a esse assunto e explicando melhor por que os motores 3 cilindros e o motor elétrico vão tomar conta do mercado em pouco tempo. Então, deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!